com mais de 15 anos de experiência em geriatria e hoje também atua com longevidade personalizada. Sócio proprietário da Clínica Michelangelo Saúde, primeira clínica com tratamento para Alzheimer no Vale do Paraíba. Tá? E tem uns panfletos dele lá na escola, para quem já viu, lá em cima do balcão. Então, assim, nem parece uma clínica, parece onde ficam as obras de arte? Um museu. É muito bonito. Então, sem mais delongas, doutor, por gentileza, uma salva de palmas. Boa noite a todos. Os slides tudo certinho. Eu queria agradecer a Escola Supera, na pessoa da Cris, por essa parceria também, e a sessão do Espaço Filosófico. Muito obrigado. E hoje nós vamos falar de um tema que é muito especial para mim e um grande desafio para a medicina até hoje. Entretanto, nós agora temos um grande aliado, que é um tratamento especial, e depois, no decorrer da palestra, eu vou falar para vocês. Então, o tema da palestra hoje é 14 medidas para a prevenção da Alzheimer. O som tá bom aí? Tiago, tá vendo? Tiago, vai pro lado. Então, um pequeno roteiro da apresentação. Nós iniciaremos falando das 14 medidas de prevenção do Alzheimer. Na sequência, o diagnóstico preciso do Alzheimer, que é um grande desafio, que nós temos vários tipos de possíveis diagnósticos, mas, entretanto, existe um caminho diagnóstico que não dá certeza 100%. A gente consegue fazer o estadiamento, em que estágio que o paciente está, e também a gente consegue dosar as proteínas, os peptídeos, seja beta-amiloide ou tal, o peptídeo tal, que participam da evolução da patologia. Então, a gente sabe o momento da patologia, se o paciente possui a patologia, em que estágio que ele está e que nos espera nos próximos meses ou anos. Pode passar? Então, a gente já começa aqui falando das 14 medidas de prevenção contra o Alzheimer. Eu fiz questão de colocar aqui baixa escolaridade, porque se alinha muito com a proposta do Supera. Porque, vez por outra, o paciente tem 60 anos e a escolaridade já passou. Entretanto, pode ser sim suplementado por exercícios mentais. Então, o Supera vem nessa toada e por isso que é tão importante continuar o exercício mental diuturnamente. É uma prevenção a todo momento. Então, a baixa escolaridade não é só um problema social, é um problema de saúde, é um problema que facilita a aparição de várias patologias, inclusive o Alzheimer. Hipertensão arterial. A hipertensão arterial é um fato consabido pela medicina que propicia lesão dos microvasos, dos pequenos vasos sanguíneos do cérebro, que facilita a aparição das patologias neurodegenerativas. A perda auditiva. Isso aqui é uma coisa bem interessante no consultório que eu tenho uma briga com meus pacientes que eles têm um déficit auditivo e não querem utilizar o aparelho. Tem perda auditiva, tem que usar o aparelho. Não, André? Já conhece, né? Então tem que usar o aparelho porque a perda dessa sensoriedade, se não for corrigida, acaba sim por promover, acelerar a aparição do Alzheimer. Obesidade. Esse fator aqui já era conhecido da medicina como sendo um grande problema vascular. O paciente obeso é um paciente inflamado, é um paciente que tem uma inflamação maior. Isso daí ficou muito notório para a gente nos tempos de Covid agora. Todos os pacientes idosos da UTI, trabalhei na UTI, fiz parte da equipe que trabalhei na UTI, começou a vacinação, seja com Coronavac, aí eles saíram do UTI, quem vem? Os obesos, porque são inflamados. Então, vendo que a lesão da microvasculatura compromete como um todo, o pulmão, o cérebro, e aí participa também das 14 medidas para a prevenção da Alzheimer. Interessante dizer que esses 48% de medidas que a gente alcança, os 48% de prevenção, é para a população brasileira, certo? A população mundial é 40%. A maioria dessa diferença é atribuída à baixa escolaridade, por incrível que pareça. Agora, TCE, é uma sigla ali bem curtinha, traumatismo crânioencefálico. Vez por outro, o paciente fala assim, quando eu tinha 5 anos de idade, eu caí e bati a cabeça, mas foi uma coisa feia. Isso lá na frente, o paciente com 50 anos, 55 anos, facilita a aparição de Alzheimer se ele tiver o perfil genético de Alzheimer. Abuso do álcool, e o abuso do álcool é um ponto bem específico, porque o abuso do álcool por si só
já causa uma demência. A gente tem uma perda ali de atividade cerebral, mas no córtex, que a longo prazo pode ter uma demência também etílica. E se o paciente tiver um cunho genético também para Alzheimer, acaba evoluindo mais rápido ainda. Interessante também depressão. Depressão é um descontrole bioquímico cerebral, que deve ser corrigido. Hoje tem várias estratégias, não só medicamentosas, de terapia, tem terapias importadas que fazem um reset químico cerebral, o Spravato está aí para provar isso. Então tem várias medicações que a gente pode utilizar nesse aspecto. A depressão, a longo prazo, leva também insônia, leva ansiedade, um distúrbio comportamental como um todo. E isso facilita com que a gente tenha a evolução do Alzheimer, a evolução mais acelerada. Próximo slide. Isolamento social. Daqui é uma outra questão que eu gosto de pontuar bastante no meu consultório, que vez por outra trata-se de uma personalidade. A personalidade é um pouco mais isolada, eu tenho uma personalidade que me isola mais. Entretanto, e aí eu até comentei com a Cris, que é um outro fator que eles trabalham bastante, essa interação social. Não só você está exercitando o cérebro, mas também está ali conversando com pessoas diferentes, que não seja só nossa família, o netinho, ou minha filha, ou meu filho. Tem que ter pessoas diferentes para a gente se adaptar a novas personalidades. Esse convívio social combate diretamente o Alzheimer também. Colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Esse colesterol ele acaba por depositar na parede dos vasos, não vai dar para gesticular muito com o microfone, mas na parede dos vasos num tecido chamado endotélio, inflamando os vasos, dificultando a troca de nutrientes entre o tecido e o sangue que está ali circulante. Então o LDL, a exemplo depois que a gente já falou do diabetes, ele promove uma inflamação desse endotélio, que é o tecido que reveste os vasos sanguíneos. E na atividade física? Comumente nos pacientes falam assim, que atividade física eu faço? Que atividade física cientificamente comprovada combate o Alzheimer. Caminhada. Foi feito um estudo muito grande nos Estados Unidos com um N de mais de 10 mil pacientes ao longo de uma década. Constatou-se caminhada. Com o propósito de caminhar. Não é vou fazer compra no supermercado, voltei caminhando. Não. Colocar uma roupa adequada. Caminhar com calma, tranquilo, 40 minutos, 3 vezes por semana, já está fazendo a sua parte. Poluição do ar, diabetes. Diabetes. A diabetes, ela tem a variação glicêmica. A variação glicêmica causa uma oxidação acelerada dos vasos, facilitando AVC, infarto e também o Alzheimer. Se o paciente possui a genética do Alzheimer, o diabetes ele influencia muito. Inclusive, tendo uma demência mista. O paciente começa a ter o Alzheimer, tem um AVC, aí teria uma demência do tipo vascular, mas tem uma demência mista, na qual uma vai potencializar a outra. Poluição do ar. A poluição do ar ela é mais uma oxidação do tecido. Né? Pode ser poluição mesmo por inalação de partículas. Né? E uma coisa interessante aqui também, que aí entrando na mesma toada, o tabagismo, nós temos também, pela própria inalação, o pulmão funciona como um reservatório de substâncias químicas nocivas. Acabam por lesionar a microvasculatura dos vasos do pulmão, mas a distância também, facilitando o AVC, infarto e por aí vai, e o Alzheimer. O déficit visual, a exemplo do déficit auditivo, também há de ser corrigido. Tem que usar o óculos? Use, porque essa perda sensorial que pode ser corrigida, ela previne diretamente o Alzheimer. Próximo slide. Você pode voltar ao ponto, final? Lógico. O anterior. Isso aí. Isso, pegar as 14 todas, né? Eu coloquei a fonte aqui, ó. Relatório nacional, saiu em junho desse ano. É bem atual. Obrigado. Posso fazer só um? Pode ser no final? Aí todo mundo faz O diabetes mellitus. O que é mellitus? Ah, é diabetes convencional. Insípidos é outro. É diabetes convencional. Obrigado. Essa é mais rapidinho, short. Obrigado. Mas depois eu vou abrir um tempo para perguntas no final, tá? Bom? Pode passar. Então aqui agora a gente vai começar a avaliação diagnóstica. Qualquer avaliação, qualquer diagnóstico médico tem que partir de uma anamnese. A gente não parte direto para os exames, não. Tem que conversar com o paciente, ver a história familiar, ver as fragilidades subjetivas, quais as fragilidades que aquele paciente tem. A diabetes. O paciente tem diabetes, o paciente é tabagista, então a gente vai corrigindo tudo. Inclusive, é importante salientar a diabetes, que hoje nós utilizamos o microchip no braço para ver a flutuação da glicose a todo momento. A gente corrige com a medicação bem em cima dos picos.
cada organismo ele tem a flutuação glicêmica subjetiva. A minha pode flutuar na hora do almoço, outro sobe no jantar, então a gente tem que estar bem atento a isso. Então, a anamnese é direcionada com foco atencional e demências. A gente foca bastante perguntando ao paciente. Na prática clínica, a gente utiliza principalmente dois instrumentos. O Minimétodo, que a gente faz várias perguntas para o paciente, que a gente pontua temporalidade, localização espacial, e tem um score, até 30 pontos. O paciente, tirando 30 pontos, a gente passa com MOCA, que inclusive foi desenvolvido pela Unifesp, que fez em parceria com o Ministério da Saúde esse screening inicial de 14 medidas preventivas. Então, a gente faz a aplicação do MOCA. São pequenas perguntas, exercícios, tá? E o paciente, se ele ficar deficitário nesse aspecto, a gente já fica com aquela pouquinho atrás da orelha, porque clinicamente o paciente tem Alzheimer, ou pode ter Alzheimer. Se porventura o paciente tirar 30 pontos e 30 pontos, e ainda ficar poliqueixoso, falar assim, eu estou esquecendo, ou o familiar fala assim, ó, ele está esquecendo mesmo. Não era assim. A gente tem que comparar o paciente com o paciente, não é o paciente com todo mundo. Às vezes o paciente tem uma perda cognitiva, mas ele vem de uma atividade cerebral muito alta. Então ele está normal, mas ele era melhor. Então a gente tem que comparar ele com ele mesmo. E aí, quando necessário, a gente encaminha lá na clínica, nós temos uma equipe multiprofissional, tem psicólogo, psicoterapeuta, são vários profissionais, que auxiliam no diagnóstico, caso necessário, suplementar com a avaliação neuropsicológica completa. Próximo slide. Aqui a gente já parte para os exames laboratoriais, ou de imagem, né? A gente pode fazer o teste genético, que foi comentado inicialmente. Esse teste genético é só para saber se o paciente tem ou não tem a chance de evoluir com Alzheimer. Os alelos, cada gene são 2 bracinhos de DNA, que a gente consegue determinar a potência da expressão do gene e a evolução também. Então, é muito importante para a gente saber se o paciente tem uma chance de evoluir de uma forma muito rápida esse Alzheimer. O alelo mais importante, o mais forte que tem, é o E4. O E4, ele está correlacionado com a apresentação de Alzheimer precoce. Quanto mais cedo o paciente tiver Alzheimer, mais rápida a evolução. É aquele filme Prepara Sempre Alice, não sei se vocês já viram. Então, muito precoce, evolução rápida, e quando é mais tardio, 90 anos, mais tranquilo. A evolução normalmente é mais lenta. Partindo desse exame, a gente detectou na anamnese que o paciente tem a possibilidade de ter Alzheimer, fez o teste genético positivo, a gente pode partir para 2 tomografias. Essa sigla aqui, PET-CT-FDG18 cerebral, ele vai marcar para a gente a atividade cerebral colorida, vai ser um mapa do cérebro. E tem regiões do cérebro que são específicas para a cognição. Tem uma região do cérebro chamada hipocampo, que é o escritório do cérebro. Se ali tiver diminuído, quer dizer que o paciente tem algum problema. Entretanto, o paciente pode ter o PET-CT ainda normal. A gente pede o PET-CT amiloide, que ele vai demonstrar para a gente a deposição de placa beta-amiloide no cérebro. E aí, se porventura a gente notar que há indicação, que é um exame mais invasivo, a gente faz a punção licórica, que é como se fosse uma radioanestesia, tira 2,5 ml de líquor e detecta a presença da substância que causa Alzheimer. Que nesse líquidozinho vai estar lá a substância que causa Alzheimer. Então é interessante dizer, que até é assustador nesse aspecto, o paciente começa com Alzheimer aos 65 anos, esses exames já alteram com 35 anos, 40 anos de idade. Então a gente consegue fazer um diagnóstico muito precoce do Alzheimer e começar a ter medidas, as 14 medidas preventivas de evolução. E se porventura o paciente evoluir com Alzheimer, a gente faz a metodologia tratativa, que mais à frente eu vou explicitar. Posso me engano agora um vídeo? Eu vou passar um vídeo da clínica mostrando e vai falar também a respeito do tratamento, o diagnóstico de uma forma um pouco mais resumida. Aí depois, mais uns 5 minutinhos a gente termina e eu vou abrir para você sabia que a medicina está... Você sabia que a medicina está avançando rapidamente no tratamento de Alzheimer? Se você enfrenta essa doença, seja por uma pessoa que você ama muito ou por você mesmo, esse vídeo é para você. O Uniquimbi é um medicamento que traz uma nova esperança. É um medicamento que atua na causa da doença, diferente dos demais medicamentos que existiam até então. Nos últimos 20 anos, na medicina não tinha medicamento novo. O Uniquimbi é um medicamento revolucionário. Foi recentemente aprovado pela FDA e a Anvisa dos Estados Unidos. E no Brasil existe uma portaria da Anvisa que regulamenta a utilização em solo brasileiro.
O Leqembi é um anticorpo monoclonal que atua diretamente nas placas beta-amiloide, uma das principais causas de progressão do Alzheimer. Diferente dos demais tratamentos tradicionais, o Leqembi tem como objetivo reduzir a formação dessas placas, retardando o avanço da patologia. O tratamento representa um grande passo na luta contra o Alzheimer, dando uma nova perspectiva para os pacientes e suas famílias. O Alzheimer é uma patologia neurodegenerativa que apresenta vários estágios de evolução. Em seu estágio inicial, apresenta diversos comportamentos, mas ainda muito sutis, como pequenos esquecimentos, pequenas desorientações espaciais. Já na fase intermediária, o paciente já começa a apresentar alguns comportamentos mais exacerbados, como hipersexualidade, agressividade, hiperreligiosidade e comportamentos socialmente inadequados. Já na fase avançada, que é a fase mais grave, o paciente começa a cursar com uma perda de massa muscular, atrofia muscular, e já começa a adotar uma postura fetal que o leva a ficar em cima de uma cama de forma definitiva. Para iniciarmos o tratamento do Leqembi, o primeiro passo é fazermos um diagnóstico preciso. E para isso, nós vamos realizar 3 exames. O exame primeiro genético, para saber a predisposição de desenvolver a patologia de Alzheimer. E nesse exame nós detectamos a potência desse gene no paciente, a penetrância desse gene. Depois nós realizamos um teste de imagem, uma prova terapêutica de imagem, para ver o metabolismo no cérebro, constatando ou não se já tem um metabolismo reduzido. E o terceiro e último estágio, para a gente fechar com precisão o diagnóstico, é realizar um exame de líquor com punção licórica. Tudo aqui na clínica a gente realiza todos os exames, à exceção do exame de imagem, para a gente detectar no líquor a presença da substância beta-amiloide, que é justamente determinante para a aparição do Alzheimer. O tratamento com o Leqembi é feito diluindo a substância contida nesse frasquinho, que é o Leqembi, dentro de um soro de 250 ml e ele é injetado na veia. 12 etapas, ou seja, 12 soros, com intervalo de 14 dias. Esse é o tratamento, ele é bem simples. E aqui é todo mundo utilizado, como monitor cardíaco, bomba de infusão, que são aparelhos que cuidam de toda a infusão, de todo o soro da sua vida quando ele estiver correndo. E a todo momento, uma enfermeira e um médico à sua disposição. Antes de iniciar o tratamento do Leqembi, nós fazemos um screening completo do paciente, uma avaliação completa neurológica, todos os exames, seja ele genético ou exame laboratorial convencional, para determinar se o paciente possui o estágio adequado para que nós iniciemos o tratamento. Os estágios iniciais do Alzheimer são eletivos, nós podemos fazer o tratamento com o Leqembi. Já nos estágios moderado, avançado, ou intermediário ou avançado, nós não podemos fazer o tratamento com o Leqembi. Portanto, nós temos uma janela de oportunidade terapêutica. O paciente tem que procurar o quanto antes essa avaliação para saber se possui a patologia já iniciando e aí sim proceder ao tratamento. Após todos os exames estarem concluídos, o paciente retorna em consulta e é feito sim uma avaliação completa de todos os exames para determinar o início do tratamento. Os benefícios do tratamento com Leqembi. Aqui na clínica nós já temos diversos pacientes realizando o tratamento. E o que foi constatado? Fora os estudos que já são vários estudos publicados na Nature e várias publicações de cunho internacional. Aqui na clínica nós temos vários pacientes fazendo tratamento. Esse tratamento já está demonstrando nas primeiras etapas, que o total são 12 etapas, nas primeiras etapas de tratamento o paciente já tem um controle comportamental mais adequado, já tem uma melhora da sua cognição, ou seja, memória mesmo, e você vê, observa clinicamente que o paciente já tem mais um domínio da sua vida. Que a grande preservação que é buscada pela geriatria é justamente a sua autonomia e independência. E nós aqui na Clínica Michelangelo estamos muito felizes porque nós estamos conseguindo alcançar esse objetivo. Os pacientes estão melhorando progressivamente e, segundo os estudos já publicados, eles melhoram progressivamente por vários anos. Então esse é o nosso objetivo. A Michelangelo Saúde é pioneira e a única clínica que realiza o tratamento de Alzheimer com Leqembi no Vale do Paraíba. Com uma equipe altamente qualificada, oferecemos tratamentos inovadores como o Leqembi, para proporcionar o melhor cuidado aos nossos pacientes. Se você ou um familiar seu está enfrentando Alzheimer, conte conosco para um tratamento de excelência e personalizado.
Se você possui dúvidas sobre o tratamento com o Wikimbi ou deseja marcar uma consulta, acesse o nosso site michelangelosaude.com.br ou as demais formas de contato aqui na descrição desse vídeo. Estamos prontos para enfrentar o Alzheimer com tecnologia de ponta e assim oferecer qualidade de vida para a pessoa que você ama. Michelangelo Saúde, a sua saúde é a nossa obra-prima. Então agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tratamentos convencionais que existem no mercado, medicamentoso mesmo comprimido. Existe hoje também uma nova estratégia que é a reposição de neurotransmissores venosos. Então vamos lá. O tratamento medicamentoso convencional, ele visa aumentar a comunicação entre os neurônios que já perderam a capacidade, né, de se comunicar e por isso vem o esquecimento. É interessante dizer que não é só esquecimento. Não sei se vocês já notaram ou presenciaram um familiar ou um amigo que começa a desenvolver uma patologia demencial e começa a ficar mais magrinho, sem massa muscular. Então o estímulo neuronal também faz com que o paciente perca a massa muscular. Não só a memória, mas a parte física também se esvai. Então nós tentamos de todas as formas lentificar esse processo e, quiçá, até mesmo retroceder esse processo, dependendo do estágio que nós encontramos o paciente no primeiro contato. Nós temos uma janela de oportunidade. Quanto antes a gente atuar no quadro do paciente, maior é o sucesso. Se a gente pega o paciente já tem 3 anos, ele já está um pouco esquecido, o sucesso vai ser X. Se a gente pega no início, o sucesso vai ser 3 ou 4X. Então, é interessante quanto antes procurar um diagnóstico certeiro e preciso. E hoje as metodologias são muito específicas. Não necessariamente a gente precisa fazer todas as etapas do diagnóstico. A gente não precisa chegar até a função licórica. Só fazer um teste genético, que é pouco invasivo, e fazer um exame de imagem e já consegue fazer um diagnóstico bem preciso. Então, os medicamentos convencionais que a gente já conhece, são anticolesterase, ranitidina, ribastigmina, galantamina. A ribastigmina tem também na forma de adesivo, né? Que é um medicamento que tem uma melhor absorção. E no estágio mais intermediário do Alzheimer ou avançado, a gente utiliza a memantina. Recentemente, uns 2, 3 anos atrás, o Einstein e o Silvio Vanessa começaram a fazer uma reposição de neurotransmissor na veia, porque os medicamentos ali no IP1 visam aumentar a acetilcolina no cérebro. Então, a gente só trouxe esse medicamento, já tem grande sucesso em São Paulo e internacional também, de reposição dessa química cerebral, facilitando e melhorando a cognição do paciente. E aqui a terapia antiamiloide que retira a partícula, já no estágio, que é um medicamento um pouquinho mais diferenciado, retira a partícula beta-amiloide impregnada no cérebro, conferindo uma melhora clínica do paciente e estabilizando também. Nós temos vários casos lá, inclusive está fechando o ciclo de 2 pacientes que foram os primeiros a começar, né? O medicamento foi aprovado no final do ano, então a gente está começando a concluir já os tratamentos completos e já fazendo um comparativo dos exames antes, durante e depois também do tratamento. Está tendo um resultado muito bom. Tá bom? Finalizando, a gente deixou o nosso contato, telefone, as nossas redes sociais, nosso site também, e eu estou aberto a perguntas. Podem perguntar. Foi um prazer. Colocou diabetes mellitus, mas me colocou diabetes tradicional. Qual que é a tradicional? A 1 ou a 2? A 1 é o nascer, já nasce com insuficiência já pré-concebida, e depois a estafa pancreática, que é o 2. Você começa a ter uma deficiência de produção de insulina, mesmo no pâncreas começa a ficar cansado, e você desenvolve tipo 2. Mas a tradicional que eu falo é a 1 ou a 2? Tradicional é 2. Ele é para eliminar ou retardar? Ele retrocede a patologia e estabiliza. Aí depende do estágio que a gente encontra o paciente. Se ele está no estágio inicial, porque o CCL, que é o comprometimento cognitivo leve, ele se confunde muito com o Alzheimer leve na fase inicial. Então a gente faz o tratamento, retira a substância que já estava degenerando o cérebro já há 20, 30 anos. Então a gente está tendo um sucesso muito grande nesse aspecto. Eu posso ir ponto de não retorno? Depende do paciente. Você lembra que eu falei na palestra, você tem que comparar o paciente com o paciente? Então esses pacientes que a gente tem que fazer ali, os colegas que estão realizando também no Hospital de São Paulo, a gente está tendo uma taxa de sucesso muito boa.
Então depende do paciente. Se o paciente já não fala mais. Não, aí já não tem indicação. Se for exatamente na fase inicial do Alzheimer, se a gente tem uma fase intermediária ou avançada, não tem indicação. Na fase inicial a gente tem sim uma melhora clínica substancial. Na fase avançada a gente tem outras opções. O problema é que na fase avançada a gente já tem que traçar uma conduta de terapia comportamental, melhora do sono, o ciclo circadiano acordar e dormir para a gente promover mais um conforto cerebral. Né? Aí, nesse caso, entraria as medicações convencionais. Volta um pouquinho na medicação, esses slides não tem mesmo. A gente colocaria as medicações convencionais e a gente costuma fazer terapia de reposição, 6 etapas, o paciente fica uns 6 meses bem estável, repondo, porque ali, quando o paciente tem um quadro mais avançado, já teve muita morte neuronal. Esse é o grande problema. A gente não pode deixar morrer neurônio por meio de terapia, você fazendo exercício mental mesmo e procurando uma coisa para fazer um diagnóstico. Tem ou não tem? Tem histórico na família, tem histórico próprio, que eu me esqueci também. Será que esse esquecimento é só uma ansiedade, um foco atencional? A memória, é interessante dizer, que ela participa de... São 3 estágios da memória. O foco atencional, você tem que prestar atenção que você fez aquela ação, você armazenou e depois você vai fazer a evocação, que é lembrar do evento. Então a gente tem que detectar aonde está esse problema, onde está essa disfuncionalidade. Pode perguntar. Qual o preço desse medicamento preventivo? O Liquimbi? Isso. Depende do paciente. A gente cota, o paciente foi lá na consulta, mas a gente cota, depende do peso do paciente, depende da dose que a gente vai utilizar. Mas em média, essa foi a promoção. Em média, um carro cortado. Um carro cortado. Mais ou menos. Mais ou menos. É dizer uma coisa que é interessante dizer que é o seguinte: se você, eu não sei se vocês já tiveram presenciado essa questão de um familiar ou um amigo com esse problema evoluindo, nós precisamos de cuidadores, aquela coisa toda, cuidador 24 horas às vezes. Então, se a gente retrocede, é uma pergunta muito comum no mundo da palestra. Geralmente eu falo para médicos. Por isso que eu até falo assim, não vai em termo médico, senão vai ficar difícil para entender, mas eu coloquei uma terminologia mais tranquila. Mas essa involução, ela acaba por, pensando no aspecto financeiro, se pagar. Porque o paciente vai postergar o estudo que consubstanciou a aprovação do Liquimbi nos Estados Unidos, que tem 3 anos esse grupo controle, o paciente zerou beta-amiloide e continua com ele zerado, demonstrando que talvez tenha atuado como uma vacina. Essa é a grande vertente agora que os estudos estão levantando. Então, nesse lapso de 3 anos de não evolução, a gente já tem um ganho que contabilizaria o Liquimbi. Tem um outro, que é o concorrente dele, que é muito mais caro. Muito mais caro, 5 vezes mais caro. Com a mesma eficácia. Então, nós optamos em manter esse, que é a mesma eficácia, e lá na clínica a gente tem bastante sucesso terapêutico. Eu tinha... Não? Então, sobre a questão da baixa escolaridade. Sim. No caso, assim, a gente sabe que a ignorância não é só pelo fato da pessoa não estudar. Pelo fato ela não se interagir com o ambiente também. Tem muita gente que não tem escolaridade e tem muito conhecimento. Agora, o que nós temos hoje em dia é que o jovem é o seu professor. Então, o jovem, a gente ainda não está interessado em aprender, não está interessado em desenvolver o raciocínio, a lógica. E isso aí pode interferir, porque quando você começa a exercitar o cérebro, seja na escola superior ou na atividade mesmo escolar convencional, você está formando rede neural. Quanto mais rede neural, mais trabalho a substância beta-amiloide e tal vai ter para impregnar no seu cérebro, começar a gerar sua cognição. Então você vai ter um emaranhado muito mais rico. Que idade a pessoa deveria fazer esse exame genético que você falou? Assim, se tem um pouco histórico familiar, assim, ou mesmo não tenho nada disso, mas eu estou nesses 14 aí, não estou muito legal. Vou obedecer os 14. Esse é um ponto de inflexão bem interessante na medicina, que a gente fica com medo de fazer o teste genético e descobrir que tem aquela patologia. Isso, é. Entretanto, o aumento a eficácia tendo aumentado da prevenção, então a gente tem incentivado a fazer assim.
Inclusive a geriatria, até uns 5 a 10 anos atrás, não incentivava tanto. Agora a sociedade nos instrui a, sim, pode fazer o teste, ou seja, o multicâncer, pode ser também um teste genético para Alzheimer. Então a genética é um ponto forte lá no consultório. Justamente para a gente ter de antemão e começar a fazer uma prevenção. E a prevenção é direcionada. Não é um pacote para todo mundo a mesma coisa, não é. É uma personalizada, conforme a gente tinha falado no início da apresentação. É uma longevidade personalizada. Eu ouvi falar que a vacina contra a herpes ajuda no tratamento para evitar o Alzheimer. É verdadeiro? Tem estudos sendo lançados nesse aspecto, mas nada é 100% preciso ainda. Porque tem uma faceta de não inflamação pelo herpes. O herpes, na verdade, era varicela zoster, né? Varicela vira varicela zoster. Tem um estudo que está realmente apontando para isso, mas não é nada na nossa prática clínica ainda. Entretanto, não sai do nosso cabedal de prevenção. Um calendário básico, né? Você pode fazer prevenção com herpes zoster, vacina, pode fazer também para gripe, até travalente. E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte: a vacina ficou muito maldita, de mal falada, né? Devido às vacinas que foram lançadas no tempo de Covid. Entretanto, as vacinas que sempre existiram, tem estudos longos que levaram a elas serem produzidas. Então a gente tem um calendário vacinal, sim, que aqui nos Osório, inclusive, tem vacinas, e, né, à disposição de vocês, tem que fazer um calendário vacinal básico. Uma tetravalente para gripe, tem que fazer também pneumo, tem a pneumo 15, agora está saindo a pneumo 20, que é muito mais eficaz, e tem também de H-zoster. H-zoster, você toma uma dose e espera um mês e já tomou e acabou. Tá bom? E tem também a vacina que agora, de dengue, que no Brasil é o único país do mundo que tem que ter receita para pacientes acima de 60 anos. Nos Estados Unidos não tem, a Argentina não tem, que tem mesmo clima que a gente, talvez até mesmo uma alimentação parecida. Entretanto, aqui tem contraindicação, tem que ter a aplicação ou tem que ter a receita do médico. Porque quando o senhor disse que tem que usar o aparelho auditivo, sim, com certeza. Mas o aparelho vai me ajudar a ouvir, mas não vai. Porque na verdade é o seguinte: cada perda sensorial que você vai tendo, você vai atribuindo uma disfuncionalidade no cérebro. Isso acelera o Alzheimer. Mas o aparelho vai me ajudar, ele vai parar a perda auditiva? Não, você vai continuar tendo a perda, entretanto, seu cérebro vai prolongar o Alzheimer. A gente tem várias prolongar a aparição dele, nesse caso em específico, né? Quanto à audição. O Alzheimer devido ao aparelho. Exato. Continuar perdendo a audição. Isso, qualquer estratégia que a gente tem para postergar a aparição do Alzheimer, o Alzheimer vai perdendo força. Se a gente tem um Alzheimer, mesmo indivíduo, tem um Alzheimer que começa aos 65 anos, vai ser mais agressivo. Se esse mesmo indivíduo a gente adota medidas, exercício mental, terapias também preventivas, e ele desenvolve aos 90 anos. Esse Alzheimer vai vir mais pleno. Ele vai vir mais lento, perdão. Mais lento. Mais lento. Ele vai caminhando. Vai ter Alzheimer? Não. Depois na sequência. Deixa eu só. Acho que ela levantou a mão já 3 vezes. Depois dos 80 a pessoa não tem mais Alzheimer. E sim, esse demência senil. Qual a diferença? Demência senil é uma terminologia popular. A demência, de um modo geral, a gente tem várias subclassificações. A demência senil é quando não tem um diagnóstico, certo? O Alzheimer no Brasil representa 78% de todas as demências. Nós temos a demência do tipo parkinsoniana, nós temos a demência também do tipo Opuscus de Levy, que é um liga e desliga. O paciente parece ter uma demência avançada num dia, no outro dia ele está melhor que nós. E nós temos a demência frontotemporal também, que compõe esses outros 22%, que é uma perda de comportamento social adequado. O paciente está no meio da rua, tem vontade de ir no banheiro e faz xixi mesmo. E nós temos também a demência pós-AVC, que participa desses 22%. Então, a demência seria uma terminologia assim, quando o paciente não tem um diagnóstico preciso. E cada patologia tem um tipo de tratamento específico. Aqui hoje eu falei a respeito do Alzheimer. Lá no consultório nós temos pacientes com todas as patologias, e às vezes até mais de 2. E tem que fazer o diagnóstico para ter um tratamento específico. Sim, mas é difícil, depois de 80 pessoas têm Alzheimer, é mais fácil só a demência senil. Não. O paciente com 80 anos ele pode evoluir com Alzheimer sim. A demência senil quando não tem diagnóstico.
para a gente saber, pode ter com 80 anos, pode ter com 90 anos. Tanto que esse líquido essa medicação foi feito em pacientes de 50 até 90 anos. O tratamento mesmo. Ô, doutor, rapidinho. Aqui, depois lá. Você vai estar descendo aí? Eu levanto a cabeça. Eu vou olhando quem levantou a mão primeiro. Podem ir levantando, ele vai responder todo mundo, tá? Por favor, a questão do Alzheimer, a origem da doença, ela é genética ou a gente adquire pelo estilo de vida? As duas coisas. Quando a gente detecta a parte da genética, você tem a predisposição. Nós temos genes adormecidos. E aí tem uma ciência à parte, que chama epigenética, que vai falar o seu comportamento vai acordar aquele gene. Então, epigenética, se você tem a genética e você tem um comportamento que pode levar, aí ele começa a evoluir. E o gene do Alzheimer ele não é só um tipo, ele tem várias potências. Por isso que é importante fazer o tipo genético, porque se for um E4, que é um alelo, né? São dois bracinhos sempre, que a gente vê nos filmes. E4 é o mais forte. Se a gente não fizer a prevenção, o paciente fatisticamente vai ter. E se tiver, a apresentação vai ser bem avassaladora. Se tem um E2, um tipo mais fraquinho, a gente pode prevenir, a prevenção tem grande eficácia. Então o paciente tem que ter genética e o paciente tem que também ter um meio. E todas as medidas preventivas são se o paciente é tabagista, etilista, se o paciente tem vascularidade, tudo isso flutua com o gene. Aí o gene acorda, começa a produzir beta-amiloide e tal, que são peptídeos que impregnam no cérebro, dificultando a comunicação entre os neurônios. Os neurônios não se encostam. Ele produz uma química para estimular o próximo neurônio. Então fica como se fosse duas fases na microscopia eletrônica, a gente vê como se fossem dois concretos dificultando a comunicação. Aí o neurônio vai perdendo força até que ele morre. A gente vê a redução do cérebro como um todo, e naquele exame que eu falei no PET-CT-FG18, a gente vê o apagamento do cérebro, vai apagando. E você vê uma pessoa com um Alzheimer avançado, você faz um PET dele, o cérebro é apagado, não funciona. Justamente por causa disso. Mas a dúvida ainda persiste. É só o seguinte: caso eu não tenha um componente genético, mas eu tenho um estilo de vida com aquelas 14 possibilidades ali, eu posso adquirir a doença? Alzheimer? É. Não. Tem que ter genética. É genético. É genético. É igual o mesmo exemplo eu dou, a gente faz assim, o paciente fala assim, eu tenho muito caso de câncer na minha família. A gente faz o painel multicâncer. Uma coisa é você ter um câncer que ele não tem a genética empurrando ele. A outra coisa é você ter um câncer que tem uma genética empurrando ele. Dificilmente, raríssimas as vezes, você vai ter um sarcoma que não seja genético. Você tem os adenomas, carcinomas, os sarcomas, que são os mais mortais, a grande maioria deles é genético. Vou citar até um exemplo que é o paciente meu no consultório. Falou assim, meu pai já teve um câncer cerebral e faleceu disso. E na minha família todo mundo tem. 41 anos a paciente. Vamos fazer um painel multicâncer? Vamos lá. TP53 é o positivo para ela. TP53 é um gene que determina sarcoma até a menopausa em 95% dos casos. O que a gente faz? A gente pega esses órgãos, são 5 órgãos, inclusive o cérebro, que o pai dela deu óbito devido a esse câncer. Então a gente faz um rastreio de 3 em 3 meses em cima desses órgãos. Que aí chega na menopausa, para o estímulo hormonal, a gente fica mais tranquilo. É uma medicina personalizada, uma medicina direcionada para as suas fragilidades. Não é mais aquele jargão, vamos tomar uma rosuvastatina para baixar colesterol. Não é só isso. Isso é o básico da clínica médica. Tem que ter uma prevenção para a longevidade saudável. São as duas meninas lá no fundo. Tá. Obrigada. Tá, deixa eu só cair. O senhor falou que a caminhada, se a gente efetuar a caminhada 3 vezes por semana, às vezes uma média de 40 minutos, eu já ouvi nomes que a musculação ela é mais assertiva assim, para evitar. O senhor sabe, conhece? Sim, sei. Inclusive, aí é outro tipo de prevenção. Lembrando aquele eixo que eu falei, o cérebro começa a diminuir a sua atividade e a massa muscular se esvai. Esse estudo é baseado na musculatura da perna. Se você tem uma musculatura mais coisa, principalmente membros inferiores, por que membros inferiores? O estudo apontou. Se você tem uma musculatura mais coesa, você estimula o cérebro. Em contrapartida, porque eles estão interligados. De igual forma também que uma flora bacteriana bem estabilizada também faz um cérebro mais saudável.
Mas a caminhada por si só que é mais passivo que uma musculação. Então foi utilizado esse tipo de exercício para facilitar mesmo. E a segunda, utilizando o Liquid, o paciente faz só essas 12 sessões ou todo ano ele teria que repetir essas sessões? Só as duas. Só as duas. Então. É uma McLaren por ano. Não, dá para pagar para famílias todas. Carro importado é um carro convencional, tá, né, cara? Pô, pelo menos já ajuda, né? Reduz. Professor, uma pergunta, mas se eu fizer o teste e não tiver predisposição, há ainda chance de desenvolver doença ou não mais? Alzheimer não. Tem que ter. Tem que ter. A gente pode ter demências de outro problema. Por exemplo, eu tenho uma AVC, um X motivo, aí pode ter demência do tipo vascular. Lembra que eu falei que a demência do tipo Alzheimer representa 78% das demências no Brasil. Tá? Não é estudo americano dizendo no campo das ideias, é no Brasil. Então, 78% das demências no Brasil são do tipo Alzheimer. É um cunho bem grande. Então, você pega 14 medidas que vão prevenir 48% das apresentações. Por isso que eu falei para a Cris, é um estudo novo, a gente tem que, quanto mais divulgar, melhor. Porque a gente atua aqui, na verdade, eu fiz questão de falar para vocês, que existe uma medicação agora tratativa, que até então, na medicina, a gente ficava, nossa, o paciente tem Alzheimer, então tá bom, tem Alzheimer, vou entrar com a medicação convencional e vou ver o quadro evoluir. Vou cruzar os braços porque não tem mais nada para fazer. Desde quando eu me formei, sempre foi assim. Então, eu fiz questão só de mostrar para vocês, obviamente que tem um custo associado e tudo mais, mas não existia nem mais possibilidade. A gente fazia, apenas uma vez, né, que a gente conversou a respeito, o paciente vai evoluindo, a gente vai postergando com o medicamento, fazendo exercício mental, que é muito importante, e quando começa, não pode largar. A gente tem benefícios que às vezes é igual a academia. Ele vai para a academia, vai lá um dia, 2 dias, não estou fortão, calma, vamos devagar. E exercício mental também assim, não pode largar. E aí a gente vai fazendo a prevenção até então, era dessa forma. E agora a gente tem medicamentos diferentes. E são terapias, só para vocês terem uma ideia. Tem briga na população americana, está dificultando a exportação do medicamento. Entendeu? Então tem bastante gente fazendo. A gente, mas vamos ser cobaia? Não. O estudo já foi feito. E para a gente conseguir importar, está difícil de importar porque os americanos estão utilizando bastante. Tem ações no Brasil judiciais, mas é um medicamento importado, então o judiciário não vai aceitar, por enquanto. Mas é bom deixar conhecido. Agora, lembrando que existe uma lacuna de oportunidade. O paciente começou a ter o Alzheimer, ele vai ser eficaz, ele tem indicação na fase inicial. Evoluiu? Não. Aí a gente vai fazer terapia de reposição de neurotransmissores, medicamento convencional e por aí vai. Então tem a chance de ele estar tomando o remédio e evoluir. O medicamento oral? Oral, sim. Não, e esse outro aí? Não, Liquid, se você fizer uma indicação específica bem no começo, o paciente melhora e ele estabiliza. O grupo controle, que a FDA aprovou nos Estados Unidos, já está com 3 anos. E o paciente tem um diagnóstico. Tem um diagnóstico. Por toda essa metodologia, passou o diagnóstico 100% comprovado, já está começando a evolução, foi feito o tratamento, o paciente estabiliza. São 12 aplicações semanais? De 14 em 14 dias, são 12 aplicações que demora 6 meses. O paciente não tem que fazer. Na verdade, o laboratório negocia. O laboratório negocia. Agora vocês vão na pagadinha na boca. Para a criança, isso não é uma fatalidade, ou seja, não é uma coisa assim, ó, deu, não acabou, vou ter. Aí vai depender do estilo de vida. Estilo de vida. Exatamente. Se você saber que tem um marcador, você adota um estilo de vida, todos aqueles cuidados, você pode passar e morrer inteiro. 100% de certeza. É isso mesmo. Aí tem que ficar atento e fazer avaliações subsequentes para ver se não está tendo perda cognitiva. Porque o cérebro ele utiliza uma fração muito pequena da sua capacidade. Então a gente começa a perder essa capacidade. Quando ele enforça na capacidade, que é a massa crítica que a gente utiliza, que a gente tem os sintomas.
Então, quando a gente apresenta sintomas, quer dizer que a gente já fez todo esse caminho. Entendeu? E a gente apresenta, eu estou com esquecimento aos 60 anos. Começou aos 30. Essa que é a questão. Então, quanto antes a gente faz o diagnóstico, uma pergunta também que é muito comum. Quando eu procuro geriatra para fazer esse cunho de observação? Eu tenho um paciente de 30 anos. Mas não vai ter a mesma rotina de exames e consultas com um paciente que tem mais comorbidade de base, uma vez por ano. Mas o meu foco é a longevidade personalizada. Meus pacientes estão chegando todos a 100 anos. Desde que você tem que prevenir a aparição de cânceres, pressão, diabetes é muito básico. Tem que controlar mesmo. Se controlar, a gente consegue chegar e com qualidade de vida. Se eu vou chegar com 100 anos e se modificar de rosa, não. Andando, feliz da vida. Eu tenho paciente de 97 anos, chega assim, vem meus anos, eu estou com pressa. Chega uma senhorinha que vai 107 anos. Vamos te ajudar a levantar, tira o caminho, sou inválida não. Então é uma realidade que eu vejo todo dia no consultório. E é possível que até 30 anos atrás a gente não via tão frequentemente assim. Para o senhor voltar ao filme aí, porque eu só notei que ator feminino. É o 7. 7. Vai a memória. 7. Então, esse é o primeiro? Esse é o segundo, né? Esse é o segundo. Esse é o segundo. Tem anterior também. Então, faltou o anterior. Vai o anterior. Aí são 2 slides de 7. Eu tinha um amigo meu que ele dizia uma coisa, que a ignorância é uma bênção, então não é. Ele falava isso. No momento, talvez. Mas ele falava isso, era uma coisa interessante. Uma outra coisa que eu ensino do que está falando. Eu estava vendo assim, a Holanda, ela está tirando da sala dos alunos e começando a formar os computadores, toda aquela parte de tecnologia, porque as mentes das crianças estavam se tornando tudo aquele padrão. Eles estavam encaixotando aquilo tudo como se fosse aquele padrão de ser humano. Sim. Então eles estão afastando para poder voltar no papel, nos estudos, tudo de novo, livro, tudo. Os países nórdicos também. Tem um tipo de aprendizagem completamente diferente, é subjetivo, é mais lúdico, isso tem uma penetrância muito maior. Os países nórdicos, sobretudo a Suécia, é muito interessante que eles estão fazendo casa de repouso junto com creche. Essa interação intergeracional é muito benéfica para ambos os lados. Tanto o paciente está meio já, tendo esquecimento, a gente não sabe se é diagnóstico ou não, mas está esquecido, melhora bastante o convívio com outras faixas etárias e também, em contrapartida, as crianças têm uma formação civil, de civilidade melhor. Aprende a tomar cuidado dos idosos, aprende a respeitar os idosos, conhecimentos dos idosos. Então, essa troca de experiência, uma troca de experiência é bem benéfica. Mais ou menos nessa mesma vertente que o senhor comentou. Do estudo serve a experiência. Pode falar. Se tem um fator genético, por que agora todo mundo vai ter umas pessoas muito esse outro fator? Tem uma outra coisa assustadora aí. O Brasil é o país proporcionalmente que tem mais casos de Alzheimer no mundo. Por quê? Aspecto capitalista. Não tem um sono muito adequado. Ali, quando a gente coloca a depressão, está englobado também a insônia. Fica trabalhando demais, a carga de trabalho de um país em desenvolvimento. O Brasil tem uma carga de trabalho muito alta, dificulta todas as interações e facilmente a pessoa também recorre ao álcool, um tabaco para dar uma aliviada porque está sob pressão. Então o Brasil é o país que mais tem casos de Alzheimer de forma precária. Interessante. Professor, tem a demência conveniente do pós um acidente vascular? Sim. Qual seria? A demência, na verdade, depende da região que foi afetada. Se a gente pega a zona de Broca, cérebro esquerdo, a gente pode ficar com uma afasia, uma perda sensorial, não é motor, mas é central mesmo. Perda sensorial, essa perda sensorial acelera, e tem uma zona que morre no cérebro mesmo. A gente tem um AVC, entope o vaso ou estoura o vaso, ou seja, esquenta ou hemorrágico, sendo que o AVC isquêmico é 75% dos casos e hemorrágico 25%, sendo mais mortal que o hemorrágico. Aquela zona comprometida para de funcionar. Então, se o paciente tem um AVC com 70 anos, dificilmente ele vai pulsar com uma plasticidade cerebral ao ponto de suplementar aquela zona que morreu.
Aí com 20 anos, 15 anos, porque tem má formação arteriovenosa, o paciente com 10 anos pode acontecer. Ele pode ter uma lesão que ele vai ter mais tempo para se recuperar. Então, dependendo da zona que ficar cometida, você vai ficar com um transtorno naquela região. E dependendo se ela for muito próxima do hipocampo, que é a zona que é mais afetada no Alzheimer, e frontal, você pode ter uma demência, inclusive, de tipo mista, se tiver genética. A pergunta é o seguinte, eu vi na internet atrás que, no caso de pessoas que não têm problema de tendência para esclerosar ou Alzheimer, que de 60 em diante o cérebro funciona bem melhor e pode ter mais produção quanto mais novo. Isso é verdade ou é feito? Sempre tem que exercitar. Sim, exercitando. Exercitando, você exercitar com 60 anos ou com 20. Eu acredito que esse estudo, se é que existe, eu nunca ouvi falar, pode ser no comprometimento. Se você faz os 60 anos, tem mais comprometimento com as coisas que faz do que um adolescente de 20, 30 anos. Mas questão do social comportamental, mas nada residual, nada científico. Por favor. O senhor citou tabagismo, citou o álcool, mas não citou o uso de drogas. E a juventude está usando drogas. É porque Alzheimer tem uma demência específica do uso de narcóticos também, que é uma degeneração diferente. Não entra naquele 78? Pode interferir igual o AVC. Eu não cheguei a colocar AVC lá, né? Porque tem um caminho específico dessa patologia que é do tipo demencial e tem também o uso de narcótico, mas é muito pobre esse estudo com Alzheimer. Talvez porque não tem um N muito grande, porque não chega lá na frente. O cara dá um tapa na maconha. O cara que implementa maconha, então, também. Agora está sendo usado na diretoria também. Perdão. O cara perdeu a memória, o que perdeu não volta mais. Pode voltar. Pode voltar? Não é um caminho sem volta, não. A perda de memória recente, a perda de memória recente. Isso. Faz o tratamento, pode voltar. Exatamente. E é interessante dizer que não é qualquer perda de memória. A gente chama de perda de memória anterógrada. O que é isso? Do presente para o passado. Ele lembra de eventos de 30 anos atrás com perfeição melhor que todo mundo. Mas ele não lembra do café da manhã. Aí é que mora o problema. Do presente para o passado. A gente começa com a terapia medicamentosa, começa a fazer exercício mental. O paciente, do estágio que ele está não fazendo nada, ele vai melhorar. Agora, o quanto que ele vai melhorar depende de quanto tempo que ele já está com aquele quadro, depende de qual a apresentação genética do Alzheimer, se for Alzheimer, e uma série de outros fatores. Às vezes chega no consultório para mim um paciente que está com diabetes descontrolado, pressão descontrolada, isso daí tem que ser controlado. Por si só, às vezes, só por controlar isso daí já melhora bastante. Às vezes também o pessoal chega assim, os pacientes, os filhos fazendo, o pai está com Alzheimer, pode tratar, está com Alzheimer. Peraí, vamos fazer um exame de sangue para começar a conversa. Está com hipogonadismo, só uma queda de testosterona. Você dá uma injeção de testosterona, o paciente volta 2, 3 meses depois, normal. Então nem sempre o esquecimento é Alzheimer. Eu ouço agora vocês falar que a vitamina B12, se ela não estiver dentro, né, ela também pode causar. Exatamente. A B12 não é só o sistema nervoso central, é sim o periférico também. Participa da composição das células de Schwann, que são os encapadores dos nervos. Então você vai lá tomar dexacetoneurin quando você está com dor. Se você tomar só a dexa, que é um corticoide, não vai resolver tanto, mas tem ali um componente de vitamina e cérebro também responde. Parece que o laboratório aí que fala de 300 já é um... É pouco. Mas é pouco, né? Exatamente. Porque eu reponho todo mês, porque a geriátrica, por exemplo, acima de 500. Perfeito, tem que manter um limiar alto, porque o consumo é maior. A gente tem que nutrir o neurônio, a gente não pode ter flutuação glicêmica, a vitamina D também participa disso, vitamina B12 e uma infinidade de outros componentes que a gente tem que usar todos eles e manter no nível adequado. Hidratação é principal também, hidratação. O cérebro, como ele é um tecido de alto metabolismo, tem que estar sempre hidratado. Quanto? Pelo menos 1,5 litro por dia. Pelo menos 1,5 litro. De água. Pessoal, acho que essa foi a palestra melhor que a gente teve até hoje. Tanta pergunta boa e tanta resposta.
assertivo. E fora que a propaganda que ele fez com a gente, assim, diretamente, né? Vocês perceberam? Adorei. Só para vocês entenderem, quem consegue pagar o carro cortado, o Jair me lembrou que o Super é só um fusquinho, tá? Dá para juntar os dois, viu, gente? Então, doutor, quer encerrar? Então, só para encerrar, vocês têm brindes e presentes da Michelangelo Saúde. As minhas funcionárias vão dar para vocês, tem presentes para vocês e tem condições especiais também quanto ao tratamento. Vocês podem se informar com elas lá. Sejam bem-vindos lá na clínica, tá bom? Eu vou falar com vocês.